nome. Virola é o nome do coisinho de metal no lápis que segura a borracha. E fosfeno são aqueles coisinhos que aparecem no seu olho quando você aperta ele. Fluxinalcinilipilificação é quando você chama algo ou alguém de inútil. Que nome inútil? Grommet são aquelas taxinhas de metal na calça jeans. E por fim, o plastiquinho na ponta do cadarço chama ponteira. Hoje eu descobri que a Pixar sempre mostra o seu próximo filme no filme anterior. Os Incríveis aparecem procurando Nemo. O Hudson de Carros em Os Incríveis. A sombra do cachorro de Up em Ratatouille. O urso de Toy Story aparece em Up. O Mate aparece em Toy Story 3. E a família da Merida aparece lá atrás em Carros 2. Esse pai achou um jeito genial de descobrir se a filha tava mentindo. Porque ele queria saber se ela tava dormindo de verdade ou se tava fingindo. Então falou: você sabia que se você levantar o braço de uma criança enquanto ela dorme, ele fica levantado? E quando ele testou... brinquedos que foram banidos. Esse brinquedo da Patrulha Canina parece completamente normal. O problema é que quando você tira o personagem do quadriciclo, ele fica assim. Já esse brinquedo dos Teletubbies era pra falar frases fofinhas. Só que ele acabou falando outra coisa e fez ele ser banido na hora. Um balão gigante do Bob Esponja. O que poderia dar errado? Algum infeliz escolheu esse lugar pra colocar o treco de encher. Por fim, essa pulseira fez muito sucesso com as crianças. Só que pra colocar ela, você precisava bater muito forte no braço. E como dentro tem um metal, às vezes isso rasgava e cortava o seu braço. Momentos em que atores não estavam atuando. Esse ator tinha que gravar uma cena em que várias abelhas saíam da sua boca e quiseram usar abelhas reais. Ele falou que jamais faria isso, mas o diretor insistiu que elas eram treinadas e não iam picar ele. E depois de 3 dias falando não, o ator teve uma ideia. A cada picada que ele levasse, eles pagariam $1000. E a equipe aceitou pagar, achando que ele não ia levar nenhuma picada. E assim ele ganhou $23 mil. Uma vendedora maltratou muito esse cara, mas se arrependeu quando descobriu quem ele era. Esse homem foi comprar joias numa marca muito cara chamada Marc Jacobs. Mas como ele ia comprar pouca coisa, a vendedora ignorou ele e começou a atender outra pessoa. Mas ele queria muito uma Marc Jacobs. E quando ela finalmente deu atenção e ele foi pagar, ela descobriu que ele era o próprio Marc Jacobs, dono da marca. É por isso que você nunca deve desistir dos seus sonhos. Porque o The Rock tá fazendo propaganda de shampoo e ele é careca. Bom dia. Sons que você nunca ouviu. Os ratos também dão risada quando sentem cosquinha. E eles gostam tanto que quando você para, eles correm atrás de você pra mais cosquinha. Você tem um olho melhor que o outro. Pra descobrir qual é, faz um triângulo com as mãos. Coloca um objeto distante no meio e fecha o olho esquerdo. Se o objeto continua dentro do triângulo, significa que o seu olho dominante é o direito. Mas se o objeto saiu do triângulo, seu olho dominante é o esquerdo. E isso é bem raro. Quanto tempo leva pros atores se transformarem nos seus personagens? Pra virar o Pennywise, o Bill Skarsgård precisava cobrir a pele toda com várias camadas de tinta branca. As linhas vermelhas do rosto precisavam ser feitas com muito cuidado, porque se errassem, precisariam fazer tudo de novo, além das próteses que ele precisava usar. E levava 6 horas pra ficar pronto. O Jim Carrey levava 8 horas pra virar o Grinch. Por 82 dias, ele ficava todo esse tempo colocando maquiagens e próteses. E elas incomodavam tanto que depois das gravações, ele precisou fazer tratamento psicológico. Já no Mágico de Oz, o Homem de Lata precisava ser todo coberto por um pó metálico. E isso levava só 1 hora. Só que o problema não era o tempo, e sim que esse treco era completamente tóxico. O ator inalou tanta tinta que precisou ser internado e não conseguiu continuar o filme. Eu vou fazer o Brasil ganhar o Hexa, porque eu tenho certeza que é isso que falta pra gente ganhar. Uma música pra torcida. E eu vou resolver isso. Primeiro, a letra. Tem que ter vuvuzela, canarinho, feriado não oficial numa terça-feira 11 da manhã quando tem jogo. E claro, Hexa. Mas como fazer uma música sem saber por onde começar? Tem Gemini pra isso. Mandei essa ideia pra ele gerar a música. E eu duvido a gente não ganhar com essa belezinha. Feira 11 da manhã, o chefe ele nem viu. É feriado não oficial, o Brasil sumiu. Faz a sua música pra torcer pro Brasil no Google Gemini também, porque eu vou comentar nos vídeos que usarem #SeleçãoGemini. O que acontece quando algum personagem da Disney passa vergonha? Enquanto a Minnie dançava, a calça dela caiu. Ela saiu correndo e o Mickey continuou dançando como se nada tivesse acontecido. A Fera também perdeu as calças durante uma apresentação. Pelo menos alguém ajudou dessa vez. A Mulher Elástica tropeçou, perdeu a cabeça e ficou calva. E na mesma hora precisou ser tirada do palco. Imagina ser uma criança na Disney e ver isso, deve ser meio traumatizante. O Mickey perdeu o seu olho no meio de uma apresentação e teve que seguir o espetáculo cobrindo com a mão, diretamente da Deep Web. Esse Mike Wazowski já não tava batendo muito bem, mas ficou pior ainda depois que isso aconteceu. Você canta o hino errado, porque sabe esse começo? Ele na verdade tem uma letra.
letra. A letra do hino foi criada em 1909, mas ele só virou oficial em 1922. E nessa oficialização tiraram toda a letra do começo, que é... E avante, brasileiro, sempre avante. Trabalho bonito, sabe jamais o nosso poder. Esse cara tem o nome mais azarado do mundo. Esse é o Sattar Buks. Ele abriu um café no Paquistão com o seu nome. Só que um dia o lugar lotou, porque toda vez que alguém pesquisava Starbucks, aparecia Sattar Buks. Aí ele resolveu mudar o logo pra um igual ao do Starbucks, mas com a cara dele. Ele viralizou muito, até o dia que o Starbucks descobriu e resolveu processar ele. Eles tinham os melhores advogados e sabiam que iam ganhar fácil. Mas no fim, o juiz falou que o Sattar só tava usando o nome e rosto dele. E ele ganhou. Esse cara tá quase resolvendo esse cubo magnético. Só que todos os imãs ao redor estão empurrando essa pecinha. E não importa quanta força ele faça, ele não consegue encaixar. Até que ele percebe que tá fazendo errado. Porque precisa girar o imã pra alinhar os polos positivos e negativos. E o resultado... Pessoas com genéticas muito raras. Esse é o Denis Vachurin, e apesar de parecer que ele tem 14 anos, ele na verdade tem 37, porque o corpo dele parou de envelhecer do lado de fora. E ninguém sabe exatamente por que isso aconteceu. Já o Sam Burns tem o contrário, uma condição que faz ele envelhecer muito mais rápido que o normal e parecer uma pessoa de idade, mesmo sendo uma criança. E essa mesma condição fez ele falecer com só 17 anos de idade. Essa mulher chamada Junko tem uma memória de só 7 segundos. Ela anota tudo que fez, conversou a cada segundo pra conseguir viver. E desde que esse vídeo começou, a memória dela resetou 4 vezes. Dá pra morar na casa mais fina do mundo? Ela fica no peru e tem só 63 centímetros de largura. Tem 2 andares e no primeiro fica o banheiro. Imagina ter que cair, meu pai amado. A sala é literalmente um corredor e a mesa de jantar é quase da largura do prato. Tem uma escada que mal dá pra subir. E por fim, essa é a cama, que pelo menos não cabe o demônio da paralisia do sono. Vezes que o Google Maps arruinou vidas. Em 2020, um cara foi olhar uma localização no Google Maps. Só que quando ele abriu o Street View, viu essa cena de uma mulher fazendo carinho num cara. E apesar do rosto dela tá borrado, as roupas, corpo e sapato eram iguais às da sua mulher, que estava fazendo carinho em outro cara. Ele só queria ver o mapa e descobriu que era cornaço. Essa mulher tinha o cabelo rosa, mas um dia simplesmente baniram cabelos coloridos da empresa. Mas ela teve a melhor ideia pra se vingar. Todos os dias começou aí com uma peruca diferente, inclusive meio calva. E ninguém pôde falar nada, porque por mais bizarro que fosse, as cores eram naturais. Esse casal queria dar a notícia que tiveram um filho, mas acabaram mandando a mensagem pra pessoa errada. Só que quando o cara avisou que a mensagem não era pra ele, eles mandaram o endereço do hospital. E o cara realmente apareceu. E até hoje, 10 anos depois, ele continua visitando a criança. Como vê as veias dos seus olhos que o seu cérebro ignora? Primeiro, tampa um olho. Depois, liga a lanterna do seu celular e coloca do lado do seu olho. E vai mexendo de cima pra baixo algumas vezes. E aí você vai ver a sombra das veias dos seus olhos. Parecido com isso aqui. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Enfiar alfinete na pele fininha do dedo até entrar no lugar errado e machucar de verdade. Ficar apertando o ouvido pra ouvir as coisas desse jeito. Se esconder assim no lençol do varal, ficar vendo seu reflexo bugado na colher, tentar patinar no chão com as meias, esborrachar e quebrar o... Essa menina tava tirando fotos no meio de um jogo, quando essas duas começaram a zoar ela. Ela se segurou pra não começar a chorar, porque ficou muito insegura. Só que quando ela postou esse vídeo, as pessoas ficaram muito bravas e fizeram de tudo pra descobrir quem essas meninas eram. Quando descobriram, as fotos delas ficaram tão cheias de comentários que elas precisaram apagar as redes. Mas não parou por aí, porque descobriram o lugar onde elas trabalhavam e deixaram tantos comentários negativos sobre as duas que elas foram demitidas. Essa menina não aguentava mais não conseguir dar remédio pro seu cachorro. Então teve uma ideia genial. Fez de conta que o remédio era dela, derrubou ele e fingiu que era algo que o cachorro não podia comer. E... No, don't get it! Don't get it! Don't get it! Oh no! No! Em 2007, o Messi tirou uma foto com esse bebezinho, que era muito pobre e tinha ganho um concurso para crianças carentes conhecerem jogadores do Barcelona. 19 anos depois, o Messi tá jogando sua última Copa e esse bebê a sua primeira, porque ele é o Lamine Yamal. A competição de pessoa mais preguiçosa do mundo tá acontecendo agora e o vencedor vai ganhar 5 mil reais. Tudo que você precisa fazer é ficar deitado. Pode usar celular, computador e até dormir, mas se você sentar ou levantar, é desclassificado na hora. Escutaram uma palavra errada?
errada e mandaram eles pra outro país. Em 2014, um casal australiano gastou uma fortuna pra ver a Copa do Mundo aqui no Brasil. Foram até o aeroporto, pegaram o voo, mas quando pousaram, perceberam que tinha alguma coisa errada. E descobriram que na hora de comprar as passagens, a agência escutou o nome errado. Porque o jogo da Copa acontecia em Salvador, no Brasil. Mas mandaram os coitados pra El Salvador. A diretora dessa escola se ferrou por causa de uma fantasia de banana. O menino apareceu na aula sim, porque queria fazer os seus colegas rirem. E funcionou, todo mundo adorou, menos a diretora, que suspendeu ele e pediu que ele fosse expulso. Só que no dia seguinte, metade da escola apareceu com bananas e camisetas dizendo: soltem o homem banana. E os protestos ficaram tão grandes que a escola teve que fazer uma reunião pra decidir quem ficava, a diretora ou o menino banana. E quem foi de vala foi a diretora. Coisas normais no Brasil, mas que outros países acham muito estranhas. Chamar o professor pelo nome ou de fessor. Em outros países, o certo é chamar de senhor ou senhora. E chamar de qualquer outra coisa é muito desrespeitoso. Jogar papel higiênico no lixo. Em outros países, o normal é jogar o papel direto no vaso. Porque diferente daqui, os canos não entopem fácil. E eles acham bem nojento ter um tantão de papel jogado do lado do vaso. Pra mim, nojento é almoçar plástico, seus chuveiro elétrico. Outros países normalmente aquecem a água a gás. E acham bem estranho a gente misturar água e eletricidade, que costuma não ser uma combinação muito segura. Por fim, eles estranham o fato da gente se entender usando as mãos. Qual é o maior nome do Brasil? Ele tem 32 letras e é tão difícil que nem o próprio dono consegue soletrar. C-H-A-E. É muita letra. E é Charlington Glaive, um bichique Navaré dos Anjos Mendonça. Mas todo mundo chama ele de Xaxá. Esse cara cochilou à tarde, mas esse foi o pior erro que ele poderia cometer. O Costas morava numa vila de 70 moradores na Espanha. E a vila toda um dia se juntou pra jogar na loteria. Só que eles realmente ganharam. E dividiram os 950 milhões de dólares entre todos os moradores. Menos um. Porque no dia que chamaram o Costas pra jogar, ele tava de naninha. Ela bombou na mesma prova 960 vezes, mas se recusou a desistir. E aos 67 anos, finalmente tirou a carteira de motorista. Só que a felicidade durou pouco, porque ela até ficou famosa e ganhou um carro zero da Hyundai. Só que em só um ano, ela bateu o carro 4 vezes. Aí a família jogou a carteira dela no lixão. Compra meu livro. Dá pra inventar uma cor nova? Eu pedi pra ir tentar e ele inventou a Lumênia. Mas aí eu percebi que isso já existe e chama azul. Aí ele tentou de novo e inventou o Chimerium, que literalmente era a mesma cor, só que com outro nome. E eu falei pra ele tentar mais uma vez. E aí ele respondeu: fala pros seus inscritos tentarem então. Compra meu livro. Coisas que você não vai conseguir desver. Esse aqui é o Popeye, normal, né? Não, a boca dele tá de um lado, mas o cachimbo tá do outro. O que significa que, na verdade, o Popeye é assim. Esse aqui é o emoji de bíceps. Até aí, tudo bem. Mas me diz que isso aqui não é a cabeça de uma cobra. Meu Deus do céu, eu nunca mais vou conseguir ver uma mão. Uma placa que mostra uma mulher trocando um bebê. Sim, mas também parece muito uma mulher acariciando um patinho do lado de uma bola. Tô louca? Não tô louca. Um pug, cachorrinho, bonitinho. Ele tem o logo do Batman na testa. Uma perna brilhante, né? É tinta branca. E um desafio, vê esse vídeo de novo pra ver se você consegue desver essas coisas. E compra um livro. Desafio, tira esse pato do copo sem encostar nele. A primeira ideia normalmente é quebrar o copo, mas teoricamente você tá encostando, então isso é proibido. Outra ideia é usar algo pra pegar no copo sem encostar, mas você tá indiretamente tocando ele, então isso também é contra as regras. Soprar parece inteligente, mas pra funcionar eu precisaria ser um ventilador de teto. E a resposta certa é encher o copo de água e pegar o pato. Compra meu livro.